Olá, saudações e boas-vindas a mais um episódio do nosso Co-Criando na Podosfera. Neste dia 1º de maio, Dia da Trabalhadora e do Trabalhador, nós trouxemos aqui o registro da gravação do curso de formação política intitulado Luta de Classes e os Sindicatos. Esse curso foi ministrado pelo colega Wagner Pires, que é coordenador-geral do Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores das Universidades Federais do Estado do Ceará, o SINTUFCE, que é um sindicato aí que congrega, que representa as 3 universidades federais aqui do Ceará, no caso o UFC, o FCA e o Unilab. E esse curso ele foi realizado no dia 18 de abril de 2024, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, como parte das atividades de greve dos servidores técnico-administrativos em educação. Desde o mês de março, os servidores tais estão aí reivindicando melhorias na carreira, por uma reestruturação que já tem aí um bom tempo, que a gente precisa dessa reestruturação. Então, todo esse movimento de greve, ele também proporciona aí informações importantes, momentos importantes de conscientização política, como esse, do curso ministrado aí pelo colega Wagner. Então, vou apresentar aqui brevemente, o convidado desse episódio, e já agradecendo aí de antemão a toda a equipe do SINTUFCE, em especial a coordenação geral, por ter autorizado aí a publicação desse áudio, aqui em formato de podcast. Originalmente essa gravação está disponível no YouTube, no próprio canal do SINTUFCE, e a gente fez aí essa conversão para trazer aqui para o Co-Criando na Podosfera nesse dia 1º de maio. Wagner Pires da Silva, ele é doutorando em Educação na Universidade Federal de Pelotas, é mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em História do Brasil, com ênfase em História do Ceará pela Faculdade Padre Dourado, tem licenciatura em História pela Unifavene, graduação em Administração pela Faculdade Farias Brito e atua como administrador na Universidade Federal do Cariri. Seus interesses de pesquisa são políticas públicas para a educação superior, cultura organizacional e gestão da inovação. E também tem interesses nas áreas de desenvolvimento regional, sustentabilidade e convivência com o semiárido. Com a orientação da professora Neiva Afonso de Oliveira, Wagner tem desenvolvido a tese intitulada A Educação Superior como Direito ou como Mercadoria, reflexões sobre a expansão do ensino superior no Brasil. É uma pesquisa que ele tem desenvolvido na Universidade Federal de Pelotas desde o ano de 2021. Entre 2015 e 2016, no mestrado profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior pela UFC, ele desenvolveu a pesquisa com a orientação do professor Leonardo Sá e publicou a dissertação com o título As Ações de Extensão na Construção de uma Universidade Sertaneja. Publicou em 2016, e está disponível no repositório institucional da UFC. Em 2014 e 2015, como especialização em História do Brasil, com ênfase em História do Ceará, com orientação da professora Terezinha Bandeira Pimentel Dumont, ele publicou o TCC intitulado Igreja Livre no Estado Livre, o Bispo de Maura e a Criação da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Com orientação de Driele Aparecida Rossi, no curso de graduação em licenciatura em História, ele publicou um TCC intitulado Política, Economia e Fé, a Guerra do Açúcar e os Índios do Brasil no Tempo dos Flamengos. Wagner também tem experiência em gestão pública, em coordenação e em participação de projetos de extensão, projetos de iniciação acadêmica, projetos gerenciais. Também foi membro de corpo editorial de periódico científico e tem aí uma vasta produção que você pode ter acesso
por meio aí do link, né, do currículo Lattes, que está disponibilizado aqui na descrição do episódio, tá? Também está disponibilizado aqui na descrição o link de acesso ao canal do Sintufse, onde tem aí o registro dessa gravação em vídeo. E, da mesma forma, o link de acesso ao material didático complementar que o colega Wagner elaborou em parceria aí com alguns colegas que o ajudaram na diagramação, né? Esse foi um material distribuído no momento desse curso e está disponível aí no Google Drive por meio aí do link, né, que está aqui na descrição do episódio. Se você tiver interesse, curiosidade, já fica o convite aí para você acessar, ok? Bom, então fique agora com o registro do curso de formação política, luta de classes e os sindicatos, na voz do coordenador-geral do Sintufse, o meu colega Wagner Pires. Bom dia a todas e todos, todes. Sou administrador na Universidade Federal do Cariri, né? Esse é o meu cargo enquanto técnico administrativo em educação. Sou historiador, né? Tenho mestrado em políticas públicas e gestão da educação superior, o nosso Poleduc aqui do UFC, e no momento eu estou fazendo doutorado, né, em educação na Universidade Federal de Pelotas. A tese vai, viu? Avisando aqui para minha orientadora, a tese vai. Estamos escrevendo. Enfim, gente, e é muito bom estar aqui e poder compartilhar esse momento com vocês, né? E aí a gente preparou uma pequena apresentação, né, para que a gente pudesse ir acompanhando e conversando com todas e todos. O nosso curso de formação política, ele é a luta de classes e os sindicatos, né? É algo introdutório, que é para a gente começar a fazer a nossa, né, explanação aqui, para que a gente possa acompanhar, né? Surgindo dúvidas, vocês podem levantar a mão, a gente vai conversando. O objetivo nosso aqui é fazer uma conversa bem à vontade a respeito do tema, né, que a gente está defendendo. Alguns já devem dominar o tema, né? Por quê? Porque tem gente aqui que já fez outras formações, eu sei que tem companheiros aqui com mestrado, com doutorado, alguns, né, que entendem bem do assunto, e é muito bom que a gente possa estar fazendo essa troca aqui nesse momento, né, que vocês também possam participar. Vamos lá, pessoal. Como é que a gente é visto, né? Acho que há um primeiro ponto, né, que nós que estamos em greve, a gente precisa estar a cada instante revendo, a cada instante conversando. Como nós somos vistos, né? Ano passado, né, em setembro de 23, o Datafolha fez uma pesquisa e o que chamou a atenção, né, a minha atenção nessa pesquisa foi esse dado. 25% dos entrevistados, ou seja, 1/4 dos entrevistados, eles acreditam que todos ou a maioria dos servidores públicos ganha acima do teto, né? R$ 41.650,92. Olha só. Mas essa a forma como as pessoas veem, né? 25% achar que a gente está assim, nadando em dinheiro, né? Que a gente é cheio de privilégios, né? Ou seja, a forma como a gente tem sido visto, né, pelo público, né, é isso, né? Eu acho o pessoal mais velho lembra, né, de um presidente que nós botamos para correr que costumava dizer que os servidores públicos eram os marajás. E essa visão diminuiu muito, né? Eu acho essa pesquisa tivesse sido feita alguns anos atrás, essa porcentagem era ainda maior. Então hoje ela está em 25%, né? Acreditam que a maioria, né, ou todos ganham acima do teto. Incrível isso. Não, e já bota acima do teto, não é nem o teto, viu? Ou seja, algum de vocês aí deve estar ganhando esses 41 mil, porque o pessoal acredita. Bem, pessoal, e por que isso acontece? Porque existe toda, né, uma conjuntura, né, que aí envolve digital influencers, envolve a mídia impressa, envolve televisões, envolve rádio, que busca dizer que o servidor público, ele é aquela pessoa privilegiada, ela é aquela pessoa que ganha muito dinheiro e que, por isso, as reivindicações que os servidores públicos fazem, elas não deveriam ser atendidas. Por isso que, quando a gente fala, olha, ficamos 7 anos sem reajuste, tem gente que diz assim, mas é isso mesmo, porque você já ganhou muito dinheiro. E aí a gente que está aqui, na ponta, né, de baixo, porque nós somos a pior remuneração do Serviço Público Federal,
a gente fica a ver navios. Por quê? Porque quando a gente vai para a reivindicação, a gente precisa fazer um esforço enorme. O nosso esforço não é só convencer o governo de que a gente tem que ser valorizado. É um esforço também de convencer a sociedade de que cada servidor, cada servidora é importante para a manutenção, né, das atividades dessa universidade. Aí aqui, pessoal, a gente vai fazer algumas perguntas. A primeira pergunta seria essa, olha, vamos lá. A que classe pertence às servidoras e servidores públicos? A próxima pergunta. Quem são os aliados desses servidores públicos? Mais uma. Quais são os seus inimigos? Ou seja, que classe, quem são os aliados, quem são os inimigos e o que nos diferencia dos demais trabalhadores e trabalhadoras? Essas perguntas, gente, não vão ser respondidas por nós aqui nesse curso. Mas o objetivo desse curso é que vocês possam ter elementos para que vocês mesmos respondam essas perguntas. Porque esse é o nosso objetivo. O objetivo desse curso de formação política é que vocês possam estar fazendo essa discussão, né, entre vocês, com todos nós, e que a gente possa responder essas perguntas de forma coletiva. Por quê? Eu não estaria cumprindo a função de um curso de formação política durante uma greve se eu chegasse para vocês e dissesse, olha, a resposta para essas perguntas são essas. Não, não é o objetivo aqui. O objetivo é que a gente possa refletir e que a gente possa responder essas perguntas a partir da nossa experiência e a partir daquilo que a gente vai refletir, né, durante os próximos momentos de curso. Mas é muito importante que a gente tenha isso claro. Qual é a classe dos servidores públicos? Será que nós somos uma elite? Esses dias, andando ali pelo X, né, o finado Twitter, do Elon Musk, né? E tinha um pesquisador, e era um pesquisador, o cara tem livros publicados sobre democracia, sobre política, sobre o voto, e aí ele dizia o seguinte, não faz sentido ter greve nas universidades, porque o servidor da universidade é uma elite. E aí fica essa pergunta, será que nós somos mesmo uma elite? Né? Em que sentido nós seríamos uma elite? Aí ele continua, porque eles têm acesso aos parlamentares, eles têm acesso ao governo. Aonde? Essa categoria aqui, camaradas, né, recebeu o ministro da Educação, né, nosso chefe direto dentro do executivo, e ele esqueceu que a gente existia. E aí ele diz, nós somos uma elite e temos acesso. Eu não sei desse acesso. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa se perguntar. Por quê? Porque tem companheiros e companheiras que às vezes acham isso. Que é isso, Wagner? Tem gente que acha que é uma elite dentro do serviço público, que passou no concurso e diz, olha, eu passei num concurso muito difícil e eu tenho que ser respeitado. Sim, tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, mas a gente nunca pode se considerar uma elite. Muito pelo contrário, né? Quem são os nossos aliados? Quem está do nosso lado? Quem está do nosso lado no dia a dia? Quem é que está aqui para levar pancada, para levar bordoada com a gente? Né? São outras coisas que a gente precisa saber. É todo um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que precisam ver, vislumbrar quem são os aliados e quais são os inimigos. Né? Quais são os inimigos? Esses dias a gente teve debates acalorados a respeito disso, né? Se as categorias que estão entrando em greve, se elas vão nos ajudar ou não, né, a alcançar os nossos objetivos, se é positivo, se é negativo. Será que a gente não está vendo como inimigo aquele que é aliado? E vendo como aliado aquele que é inimigo? Né, são questões que a gente precisa se perguntar. E o que é que nos torna diferente? Né, por que tem trabalhador, por que tem trabalhadora que olha para nós e não sente que nós sejamos trabalhadores como eles? O que nos diferencia dessa galera? Eu lembro que em 2016, estávamos em greve, lá no Cariri, e aí um companheiro pegou o microfone na Assembleia e fez a seguinte declaração. Nós não podemos pedir aumento de salário porque tem trabalhador que está desempregado. Nós não podemos pedir 30 horas porque tem trabalhador aí que não consegue nem trabalhar. Eu disse, companheiro, aí é que está. Nós temos que lutar, sim, por aumento, nós temos que lutar, sim, por 30 horas, até porque 30 horas vai dar espaço para que esse trabalhador que está sem trabalhar possa fazer concurso e vir para dentro da universidade.
Nós temos que trabalhar, nós temos que batalhar por aumento salarial, porque o nosso aumento salarial permite que a produção ela aumente e essa pessoa que está parada trabalhe também. Não é uma conquista nossa que está tirando do trabalhador. Quem está tirando do trabalhador não é a gente, não é o servidor público. Então são essas questões que a gente precisa se perguntar para a gente acabar não jogando o jogo do inimigo, que fica colocando essas coisas na cabeça da gente. Fica de boa, fica na tua. Tu tá bem. Tem gente pior do que você. E é porque tem gente pior do que nós que a gente tem que lutar para melhorar a nossa situação e melhorar a deles também, pessoal, porque nós estamos aqui para isso. Né? Quando a gente aceitou ser servidor público na Universidade Federal, foi para a gente poder garantir educação de qualidade, formação profissional de qualidade e principalmente consciência crítica, para evitar que a gente continue com esse tipo de discursos. Né? Vamos seguir mais um slide? Aí vamos lá, gente. Falar um pouquinho sobre o capitalismo. Né? A sociedade capitalista, ela é resultado de um processo histórico. Ela não é uma coisa eterna, ela não é uma coisa que surgiu do nada e se colocou, né, como as 10 tábuas da lei que Moisés desceu do Monte Sinai com elas. Não, muito pelo contrário. Mas ela faz um esforço para isso, para ela ser vista como uma coisa fora da história. Né? Ela faz um esforço para ser aquele recurso do teatro Deus ex machina. Né? Ou seja, vem de fora, não se sabe de onde, se implanta e está tudo bem ter ela. Ela se propõe a ser a histórica. E por que ela se propõe a ser a histórica? Porque o capitalismo ele diz que sempre foi assim. Porque o interesse do capitalismo é que você não questione. Se você acredita que sempre foi assim, então você vai dizer que é natural que continue. Então ele procura naturalizar isso. O capitalismo ele tem essas questões de naturalizar, ele dizer, olha, sempre foi assim. Ele não quer que você veja como esse sistema ele é transitório, como ele pode passar. E aí ele se utiliza de tudo, da indústria cultural, de todas as coisas. Né? Eu acho que muita gente aqui já assistiu aquele desenho, os Flintstones. Era uma sociedade pré-histórica. No desenho se passava na pré-história, mas tudo que tinha ali era capitalista. O trabalho que ele tinha que passar o dia todo trabalhando, quebrando pedra, batendo ponto, as relações sociais que ele tinha com os amigos, com a família, aquela questão de que ele tinha que ter a melhor casa, tinha que ter uma TV, tinha que ter o espaço para se divertir, tudo aquilo ali era capitalista. E às vezes a gente não se dá conta, mas é um desenho. Mas esses desenhos, ele diz, sempre foi assim. E aí você vai assistir um filme, vai assistir as coisas inimagináveis, né, de que teriam na Idade Média, na Idade Antiga, e o pessoal age como se fosse natural, que tudo que a gente tem hoje, trabalho assalariado, tudo que a gente tem hoje, a forma capitalista de agir, de vestir, de se portar, como se ela fosse uma coisa que sempre existiu. E aí você não vê a historicidade, você não vê que foi construído, ou seja, esse sistema que a gente tem hoje, ele foi construído, né, há pouco mais de 300 anos, mas ele se coloca como eterno, ele se coloca como sempre existindo, que aí é onde a gente fica iludidos e diz, não temos como vencê-lo. Né? E se eu não posso vencê-lo, porque sempre foi assim, então a gente tem mais aqui abaixar a cabeça e procurar, né, os espaços para a gente poder sobreviver dentro desse sistema. Né? Mas aí, como a gente disse, ele sempre foi assim? Não, ele é transitório. Um dia, nem sempre as coisas foram dessa forma. Aí é onde a gente vai se aplicar para a história. A história, enquanto ciência, pessoal, ela vai surgir exatamente no momento em que o capitalismo está se afirmando enquanto um sistema de produção dominante. A história que a gente conhece... Wagner, mas sempre teve história, porque tem os cronistas. Essa galera, ela fazia história de forma, vamos dizer assim, amadora. Eles registravam o que acontecia, tinha aquelas crônicas, né, colocavam lá nos pergaminhos o que aconteceu nos reinados e tudo, mas não existia uma ciência para estudar aquilo que aconteceu no passado e trazer para nós, né, esse conhecimento. Isso vai acontecer quando?
no século XIX. No século XIX, começou a existir uma coisa. O burguês, o capitalista, ele se coloca como dono de tudo. E o que é que ele precisa? Ele precisa afirmar um Estado nacional. Por que ele precisa de um Estado nacional, Wagner? Para concorrência. O burguês da França, ele queria manter o mercado da França para ele. O burguês da Inglaterra queria manter o mercado da Inglaterra para ele. O burguês da Alemanha, da mesma forma. Para isso, ele precisava dizer, olha, nós aqui, nesse pedaço de chão, nós somos uma nação. E como é que você cria uma nação? Aí você precisa da história. Para dizer, olha, aquele sujeitinho lá, aquele rei, não sei das quantas, ele criou isso aqui e a gente tem que manter essa tradição. Como eu estava dizendo, é fortalecer o Estado para impedir a concorrência. A partir daquele momento, as pessoas se identificavam como francesas, as pessoas se identificavam como inglesas, as pessoas se identificavam como alemãs, e aí o burguês dizia, você tem que consumir o produto francês. Você tem que consumir o produto alemão. Você tem que consumir o produto inglês, porque você é inglês, porque você é alemão. Então a história ela vem para dar esse pano de fundo para a burguesia. A burguesia precisava de um Estado para dizer, olha, nós vamos nos manter aqui. Essa foi a primeira fase. Depois eles vieram dizer, olha, agora que nós temos nossos estados, agora que as pessoas já acostumaram a comprar só da gente, a gente precisa ser liberal. Aí a gente precisa dizer, não, o seu país tem que abrir a economia para comprar de fora. Né? Então, você vê como as posições vão mudando. Mas essa questão do liberal a gente vai abordar mais na frente. Aí essa história, para criar esse Estado Nacional, ela precisava de quê? Ela precisava de heróis. Ela precisava das lendas. Ela precisava dos mitos. Aí olha só, gente. Lendas, heróis, mitos. Essa história falava de quem? Grandes datas que estavam relacionadas aos heróis. Você vai celebrar o quê? Né? E aí muita gente estudou aqui no Brasil essas coisas. 22 de abril. Né? Brasil foi descoberto. Descoberto é uma conversa. A gente foi invadido em 22 de abril de 1500. Mas, para uma história branca, masculina, e dos poderosos, o Brasil tinha que ser descoberto, ele não pode ser invadido. Ele não pode ser invadido. O que mais a gente estudava? Em 7 de setembro de 1822, o príncipe foi na beira do riacho, levantou a espada e fez a independência do Brasil. Legal. E ninguém fala, por exemplo, do exército de cearense, que saiu lá do Cariri cearense, e foi lutar no Piauí para expulsar os portugueses que disseram que não tinha independência do Brasil. Né? Ou seja, não foi a vontade de Pedro I que fez a independência. Foi essa luta que teve no Piauí, né, pelos cearenses que cruzaram as fronteiras e foram lá expulsar os portugueses. Essa luta que teve no Pará, a luta que teve na Bahia, que teve até no Uruguai, luta pela independência do Brasil. E a gente fala só do Pedro I, na beira do riacho, montado numa mula. E quem fez isso? A história é dita oficial. Porque ela precisava desses momentos, desses ícones. Ela precisava dizer que a independência, que o descobrimento, ele é feito por grandes homens. E o restante? O restante tem que ficar olhando esses homens fazerem. Mas será que isso é verdade? Será que é dessa forma que acontece? Eu já comecei a pontuar que não. Né? O descobrimento foi uma invasão. Né? O descobrimento foi uma invasão. A independência não foi só pela vontade do Pedro, teve lutas, teve batalhas enormes. Né? Então, eles precisavam dessas... Para glorificar, né, essa galera, eles precisavam das fontes oficiais. Né? Ou seja, eles tinham que ter documentos, e aí foi o primeiro momento da história foi justamente esse. Se eu vou falar dos grandes homens, eu tenho que dizer qual é o documento que fala desses grandes homens. Então não é todo documento que é história. Não é todas as coisas que fazem a história. O que é que faz a história? Aquele documento que é oficial, que registra aquilo que o príncipe fez. Né?
Ou seja, o relato daquela pessoa que se envolveu na luta ali na Batalha do Genipapo, no Piauí, não vale. O que é que vale? O que vale foi a descrição, né, que o padre que estava na companhia de Dom Pedro I fez do grito do Ipiranga. São essas fontes oficiais que vão fazer com que a história ela seja contada de uma forma que exclui, né, a grande maioria do povo brasileiro, a grande maioria dos trabalhadores, das trabalhadoras. Né? E aí a gente precisa fazer essa reflexão. Olha só, eu estou aqui com duas fontes históricas. Ali à esquerda está o documento da Lei Áurea. Vamos lá, pessoal. Ensino médio, ensino fundamental. A Lei Áurea fez o quê? Mais forte, mais forte. Certo. Abolição, libertação dos escravos. Né? E aqui, à direita, a gente tem uma foto que era publicada nos jornais dos escravos fugitivos, dos escravizados fugitivos. Pessoas que eram livres lá na África, que tinham a sua forma de viver, que tinham a sua forma de produzir e que foram laçadas, né, tragas aqui para o Brasil para tipo de situação como essa. É porque aqui está o aviso do compartilhamento, mas a legenda, né, dessa foto é negro fujão. Aí ele a ferros, né, como exemplo para os demais que ele não deveria fugir. Quando o historiador do século XIX ele vai falar sobre a abolição, vai falar sobre a libertação dos escravos, o historiador do século XIX usava o quê? Esquerda ou direita? Usava o da esquerda. Por quê? Porque era um documento oficial. E a Isabel, né, a princesa imperial, era colocada como a redentora, porque ele redimiu toda uma raça com uma pluma de ouro. Assinou com uma pluma de ouro. Detalhe, o pai dela não teve coragem de assinar. O pai dela inventou uma viagem para que ela pudesse assumir e assinasse, porque ele não tinha coragem de contrariar os interesses dos grandes latifundiários. Deixou para ela. Ela assinou. Mas aí quando você olha a outra figura me diz que não foi só a Isabel e o desejo dela com a pluma de ouro que libertou os escravizados. Ela me diz que quem libertou os escravizados foi a luta desses próprios escravizados. Que esse indivíduo aqui, que é colocado como exemplo de negro fujão, né, e que por isso tinha que andar a ferros, né, todo em cadeias, que era para dizer para os demais que não fizesse a mesma coisa. E aí, refletindo, se eles precisavam botar como exemplo aqueles que fugiam, é porque existia dentro das senzalas, existia entre os escravizados o desejo de se libertar. Né? E aí está aí os quilombos que se espalharam por todo lugar, né? A luta de cada homem, cada mulher escravizado para se definir enquanto indivíduo, né? Não somos coisas, somos indivíduos, e seguir em frente. Pessoas que se organizaram para contratar advogados e processar os próprios senhores para conseguir a sua liberdade. É esse tipo de libertação da escravidão que a gente precisa lembrar. E a gente só pode lembrar se a gente disser que a Lei Áurea é uma fonte, tanto quanto os relatos, as fotografias, as imagens que ficaram daquele tempo. E a história, ela, graças, né, aos esforços de muitos companheiros e companheiras, hoje ela faz isso. Ela olha todos os documentos que vieram do passado e extrai deles, né, aquilo que aconteceu lá. Mas, Wagner, nem sempre dá para trazer tudo, é verdade. E é por isso que a gente precisa continuar, é por isso que a história tem que ser sempre dinâmica, ela não pode dizer, é isso e acabou. Ela está sempre aberta a novas contribuições, a busca. Mas a gente viu essas fontes. Como foi que começou a mudar essa ideia de que a fonte não era só o que era oficial? Que a história não pode ser a história do homem branco, né, poderoso. Através do materialismo histórico dialético. E como foi que isso aí surgiu?
dois alemães se encontraram em Paris, em meados do século XIX. Marx e Engels. Né? Marx era doutor em filosofia e Engels era filho de um industrial. Ambos se encontraram e ambos tinham ideias muito próximas a respeito de como é que o mundo estava se desenvolvendo e para onde esse mundo iria. Olha, gente, lembrando, né, a direita faz todo um trabalho de desconstrução de Marx, cheio de fake news. Dizem que o Marx não trabalhou, que o Marx nunca fez nada, tal. Marx, ele encontrou com Engels em Paris, expulso de uma Alemanha, que negou a ele o direito de ser professor da universidade. Marx ele ia ser professor universitário e o governo alemão disse, não, você, na universidade, para ensinar essa filosofia que diz que o mundo tem que ser transformado, não, a gente quer a filosofia que diz que o mundo tem que ser esse mesmo. Aí Marx fez o quê? Vou abrir um jornal. Abriu um jornal. Né? Abriu um jornal, nos primeiros artigos do jornal, o governo foi lá e disse, não, fecha esse jornal, ninguém quer ouvir essas coisas aqui, não. Acabou-se. Sem ter como trabalhar, Marx vai e imigra. E aí ele se envolve com todo esse movimento de trabalhadores que era muito forte na França. Ele vai conhecer Proudhon, ele vai conhecer todo aquele pessoal, e ele vai dizer, não, beleza, o movimento de vocês é muito massa. Só que a gente precisa ir adiante. Né? A gente precisa ir adiante, a gente precisa entender o seguinte, que a história, ela não é movida pelos grandes homens. A história não é dos reis, a história não é dos príncipes, não é dos generais. A história, ela se move pelo conjunto da luta das mulheres e dos homens organizados em classe para dominar a sociedade. Ou seja, não é só a luta dos homens e das mulheres organizados. É organizados em busca de dominar a sociedade. É isso que ele chama de luta de classes. Certo? Então, Marx ele já começa a mudar. Não é o rei que faz a história. Quem faz a história somos todos nós. Todos nós, enquanto classe. E todos nós, organizados em classe, quando a gente põe essa classe para lutar uma contra as outras, aí a gente tem justamente a história se movendo, o desenvolvimento. Né? Marx ele vai falar, num dos seus escritos mais conhecidos, o Manifesto Comunista, que a locomotiva da história são as lutas de classe. E o que são classes? Né? Gente, se eu for falar aqui de classe social, a gente passa o dia inteiro aqui. Porque classe social é algo bem complexo da gente estar falando, e aí a gente vai precisar de um outro curso, quem sabe, né? A gente prepara um outro curso para a gente sobre classes sociais. Mas, para o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente precisa saber o seguinte, classes sociais é o agrupamento de indivíduos que compartilham da mesma situação socioeconômica. Pronto. Então, como é que você reconhece uma classe? Aqueles indivíduos ali que estão com a mesma situação socioeconômica, ou seja, não é só econômica, é também social, eles são uma classe. Né? Isso é importante, por quê? Porque nem sempre as pessoas que fazem parte de uma classe social, elas se reconhecem como daquela classe. Nem sempre eu, que faço parte da classe trabalhadora, me reconheço como classe trabalhadora. E aí, entra novamente, o que é que a gente vê muito hoje? Empreendedores. A pessoa diz, não, eu sou empreendedor. Eu não sou um trabalhador, sou um empreendedor. Eu trabalho para mim mesmo. Né? Eu estou aqui no Uber trabalhando para mim mesmo. Eu sou empreendedor. Aí você diz quanto é que você ganha? Não, é a plataforma. Você diz o teu horário de trabalho? Digo. Se você quiser ganhar X por mês, eu vou ter que trabalhar até mais tarde. Quem organiza você? Quem diz quantas pessoas trabalham? Não, isso tudo é da plataforma. Onde é que está o empreendedor? Onde é que está a pessoa que organiza a si mesmo? Então, são essas coisas. Às vezes a pessoa é de uma classe. Isso. As pessoas dizem que elas não entendem a classe a que elas pertencem. Aí o que é que o Marx ele vai dizer? Né?
Porque essa questão de classes sociais, você vai encontrar em vários e vários intelectuais, pesquisadores, eles vão falar de classes sociais. Mas para o Marx, a determinação fundamental da classe é a posse dos meios de produção. Essa é a determinação fundamental. E é por isso que o Marx ele vai dizer, gente, só tem duas classes. Uma classe tem os meios de produção e a outra classe só tem a sua força de trabalho. E aí ela vende essa força de trabalho para poder sobreviver e se reproduzir. Né? Então, gente, é isso que a gente precisa entender. Hoje, nesse mundo capitalista, a gente tem essas duas classes principais. Qual é a classe que é detentora dos meios de produção? A burguesia. E a classe que vende a sua força de trabalho, a classe trabalhadora. A Wagner, burguesia é uma cor do passado. Passado? Ela está todo dia aí, dizendo como é que a gente tem que se organizar, não só no trabalho, como na nossa própria vida. Então a burguesia está aí direto. E a classe trabalhadora, Marx ele chamou de quê? Proletariado. Por quê, Wagner? Por que era proletariado? Porque o Marx ele diz o seguinte, a única coisa que essa classe ela pode dizer que possui são os filhos dela, que é a prole. Né? Então é o proletariado. Mais nada ela possui, só essa prole, ou seja, só essa reprodução para seguir dentro do capitalismo. Olha só, duas classes antagônicas, né, que a gente tinha falado anteriormente. Burguesia, ela é a dona dos meios de produção. E a outra? O proletariado possui apenas a força de trabalho. Entre eles, tem uma coisinha chamada Estado. Lembra que a gente falou lá no início que foi feito os Estados Nacionais? Né? Que a história ela surge para criar esses Estados Nacionais. Então, você acha que a burguesia ia criar um Estado Nacional apenas para dizer que tem um território ali para ele vender os produtos dele? Não. O Estado ele foi criado para atuar como repressão e controle da massa trabalhadora. Porque a burguesia, ela é diminuta. E mais do que isso, ela canibaliza a si próprios. Quantos empresários, quantas empresas você, nesse curto espaço de tempo que é da sua vida, você já viu chegar no auge e cair? Eles mesmos destroem a si próprios. Compram, destroem, vendem. Né? Então, eles são uma classe pequena. E qual é a grande classe em número de pessoas? O proletariado. Então, ele precisava de alguém que pudesse fazer o seguinte, reprimir e controlar essa classe enorme. O Estado, pessoal, ele é isso. O Marx ele vai colocar que o Estado é o escritório de negócio da burguesia. Porque ali eles se reúnem e definem tudo o que precisam para que eles continuem mandando. Então o Estado, ele é essencialmente burguês. E aí entra numa questão que é preciso que a gente faça esse debate também. O Estado é essencialmente burguês, então qualquer que seja a força política que assuma a condução desse Estado, se ele não fizer uma revolução, se ele não fizer uma grande mudança no sentido das coisas, esse Estado vai continuar servindo a quem? A burguesia. Pode ser a cor que for, vermelho, amarelo, branco, esquerda, direita. Se você não tomar o Estado e não mudar o rumo das coisas, esse Estado ele vai continuar burguês. Então ele vai continuar fazendo repressão e controle. Repressão através das Forças Armadas, através da polícia, enfim. Quando sai do controle, aí você tem que ter o braço armado. Você tem que ter a polícia, você tem que ter as Forças Armadas. O Estado, a burguesia coloca lá o Estado como repressão e controle. E uma das formas de controle é isso aqui, ó. Estado de bem-estar social. Quando o capitalismo ele começa, ele tem que fornecer tudo para o trabalhador. Porque o trabalhador só tem o quê? A força de trabalho. Então ele tinha que fornecer transporte, ele tinha que fornecer saúde, ele tinha que fornecer educação, ele tinha que fornecer tudo. Aí ele lembrou, eu tenho uma coisinha aqui chamada Estado. Então, Estado, você tem que ter escola pública para dar educação para esse trabalhador vir para a minha fábrica educado.
Estado, você tem que cuidar de transporte público para que esse trabalhador venha trabalhar. Eu posso botar minha fábrica na periferia e aí você coloca o ônibus, coloca a linha urbana para esse trabalhador ir para lá. Estado, eu preciso que você dê saúde, porque quando ele está doente, eu não posso bancar um médico para ele. Então, o estado de bem-estar social ele vai fazer parte dessa estrutura de controle. E aí, dentro dessas estruturas de controle, pessoal, do estado de bem-estar social, ele precisava de uma categoria de trabalhador. O Estado ele sempre teve servidores. Né? Ele tinha servidores no Exército, na polícia, ele tinha os burocratas, mas agora ele precisava de alguém para dar conta disso aqui, do estado de bem-estar social. Se eu tenho escola, eu preciso de quê para a escola funcionar? Professor, preciso de técnicos, entendeu? A universidade precisa de professor, precisa de técnicos. A saúde precisa de os hospitais, vão precisar de médicos, vão precisar de enfermeiros. Enfim, você vai precisar de uma grande quantidade de trabalhadores para poder fornecer isso aqui, esse estado de bem-estar social. Então, você precisa ter essas pessoas no Estado, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que são trabalhadoras, elas têm que estar no Estado e elas têm que estar do lado de quem? Dos trabalhadores ou da burguesia? Da burguesia. Então, você vai fazer esse trabalhador um trabalhador diferenciado. Então, você vai dar a ele alguns benefícios que não são para toda a classe trabalhadora. Você vai dar a ele, né, alguns direitos, estabilidade. As pessoas vão olhar para fora e dizer assim, eu quero ser isso aqui. Por quê? Porque você vai estar servindo ao Estado, o Estado vai te dar estabilidade, vai te dar tudo. E, ao mesmo tempo, se a gente não abrir nossos olhos, a gente vai dizer, vou ficar aqui bem caladinho, porque aí fora tem uma multidão que queria estar no meu lugar. Então, ele começa a fazer essa diferenciação, ele começa a querer trazer para o lado deles, para o lado da burguesia, esse trabalhador que tinha que estar do lado de quem? Dos outros trabalhadores. Então vamos fazer isso. E aí você cria uma divisão. Porque o outro trabalhador, a gente começou falando disso no início. O outro trabalhador olha para você e diz, olha o privilegiado. Por que que ele tem direito a isso aqui e eu não tenho? Por que que ele pode ter estabilidade e eu não? Por que que ele pode ter um salário X e eu não posso? Porque ele tem um plano de cargos e carreiras e eu tenho que ficar aqui à boa vontade do meu patrão. Então começa a fazer essa divisão entre os trabalhadores. Só que, o que a gente falou? Que o capitalismo ele é um processo histórico, ele muda. Né? E aí, esse estado de bem-estar social que eles começaram a fazer lá nos anos 30, 40, hoje em dia eles estão avançando em cima dele. Aí a gente vai ver isso no próximo slide. Olha só. Através de um negócio chamado neoliberalismo. O neoliberalismo, ele surge, né, com a crise do capital, né, no final do século XX, o capitalismo entra em crise, e aí, mais uma vez, Marx, lembra do Marx? Né? O alemão que encontrou com outro alemão lá na França, depois passou o resto da vida dele na Inglaterra, ele vai dizer, olha, gente, as crises são uma constante no capitalismo. Ele sempre vai estar em crise. Por quê? Porque nós não temos como sustentar a voragem que o capitalismo tem. O capitalismo, ele é o Marx, um texto dele muito conhecido, o Marx ele diz que o capitalismo é um vampiro. Por quê? Porque ele pega o trabalho vivo do trabalhador e transforma esse trabalho vivo num trabalho morto, que são as riquezas. E ele precisa cada vez mais disso, de acumular esse trabalho morto. Ele vai cada vez mais sugando do trabalhador. Ele é um vampiro. E é por isso que nunca vai ter um planeta que possa dar suporte a todas as atividades de acordo com esse modo de produção. Ele sempre vai estar levando você para a destruição, ele sempre vai estar levando você para destruir os recursos naturais, acabar com o planeta, porque ele é assim. Mas tem um capitalismo consciente. Pronto, vai acabar em 100 anos, o capitalismo consciente faz acabar em 50. Por quê? Porque ele precisa estar sempre consumindo, destruindo. Né? E aí, quando o neoliberalismo ele vem para resolver essa crise, ele chega para o burguesia e diz o seguinte, olha, tem uma coisa. Você pode resolver a crise de vocês indo para uma nova expansão. Qual é essa nova expansão? As atividades do Estado. O estado de bem-estar social. Ele está dando saúde,
está dando educação, previdência. A gente toma isso aí tudinho do Estado e a gente controla. Mas como é que a gente faz isso? Ideólogos neoliberais. É simples. Você não tem direitos. Isso é uma prestação de serviço. Isso é uma prestação de serviço, tanto faz ser o Estado quanto ser a iniciativa privada. E ainda diz o seguinte para as pessoas: a iniciativa privada é mais eficiente. E o Estado está falindo. O Estado está cobrando muito imposto e isso aí está asfixiando a sociedade. Por que o Estado está cobrando imposto? Para poder manter isso aqui. Então, ele entrega isso aqui para a iniciativa privada. Como a iniciativa privada é mais eficiente, ele vai conseguir atender melhor e mais barato a população. Isso. A gente está vendo como é melhor e mais barato. A fatura chegou, né? Você está vendo como está melhor e mais barato quando a gente abriu mão, né, de manter a Coelce e a Enel entrou. Né? Mas eles continuam com isso. Né? Prestação de serviço e não direito. Então, tudo isso para eles é isso. Vamos prestar serviço, não é um direito, é um serviço que que o Estado está lhe proporcionando, e esse serviço pode ser repassado para a iniciativa privada. Agora, quem é que impede isso aí? Lembra o que eles fizeram para a gente, para comprar a gente, para ficar do lado deles? Todo esses benefícios que é só para quem é servidor do Estado? Isso é um impedimento para que eles possam fazer isso. Por quê? Porque a burguesia diz: eu não vou pagar para esse servidor o que vocês pagam. Você é louco? Eu não vou dar estabilidade, não. Porque na hora que ele não servir mais para mim, eu quero jogar ele fora. Então, nós somos o impedimento. Nós estamos aqui hoje e a gente impede eles de avançarem em cima da universidade, em cima da escola pública, em cima do hospital. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão começar a atacar o servidor público. Né? Eles usam as artimanhas de controle para falar mal da gente, para colocar trabalhador contra trabalhador. Né? Eles usam essas coisas até dentro das gestões das universidades. Né? Quando ele chega para você e diz: está aqui, ó, toma esse cargo de confiança, e aí você, com esse cargo de confiança, você é chefe. Você é chefe. E aí o chefe tem que cobrar. O chefe tem que ir em cima. E a pessoa esquece que ele é chefe hoje, amanhã ele pode não ser mais. Né? Enfim, são esse tipo de coisa. Aí qual é o projeto que eles colocaram? Né? A gente vai ver aqui agora. Terceirização. A gente conhece isso muito bem. Quantos de nós tínhamos companheiros RJU do nosso lado e hoje em dia tem um terceirizado fazendo a função dele? Que é muito subrepeticiamente. Não, esse aqui não precisa mais a universidade ter. Porteiro, não precisa ter um porteiro como técnico administrativo e educação. A gente vai colocar para o terceirizado. As cozinhas, não precisa mais ter um cozinheiro. Enfim, aos poucos eles vão tirando. Daqui a pouco ele chega: a gente acho que não precisamos de um assistente de administração. Eu acho que a gente não precisa de um administrador. Acho que a gente não precisa do contador. Enfim, é esse tipo de coisa. Vamos terceirizando. Né? Então ele vem terceirização, privatização, vamos vender. Vamos vender que vai dar certo. E aí os servidores que estão nas empresas que são privatizadas, em pouco tempo recebe lá, né, o seu plano de demissão voluntária, você vai sair com muito dinheiro no bolso. Né? E aí a pessoa atende o canto da sereia e acaba ficando sem nada. Né? Congelamento de salários, a gente viu isso. No neoliberalismo exacerbado do Bolsonaro, deixou a gente 4 anos sem reajuste. Né? Temer com o programa de demissão voluntária. Né? Enfim, pessoal, a gente está vendo isso. Foram 7 anos sem reajuste, salários congelados. E aí vai fazer o quê? Você que é servidor e você tem uma oportunidade em outra categoria do serviço público, ou até mesmo na iniciativa privada. Eu conheço companheiros lá da TI que foram para a iniciativa privada, gente. Por quê? Porque o salário que a universidade estava pagando para o TI é muito rebaixado em relação ao que o mercado está pagando. Né? E aí é servidor que sai da universidade e a gente fica sem, e aí fica cada vez mais fácil para as pessoas dizerem assim: está vendo como não está dando certo o servidor público? A gente tem que terceirizar?
A gente tem que privatizar, a gente tem que botar para frente, a gente tem que criar uma empresa para fazer a gestão, como fizeram no hospital. Né? A EBSER está lá. Nada contra o trabalhador da EBSER. O trabalhador da EBSER está fazendo a parte dele, que é buscar melhorias de condição de vida e trabalho. Agora, a lógica da EBSER é que é uma lógica privatista, é uma lógica que vai tirar o servidor da educação e botar um servidor sem compromisso nenhum com essa educação. E aí a gente precisa cada vez mais dizer, olha, precisamos sim tirar a EBSER dos nossos hospitais e fazer com que o servidor da EBSER ele possa vir também para o RJU, para poder manter os hospitais, poder manter o que a gente possui. Né? E aí, a cereja do bolo são o quê? As reformas constitucionais. Gente, a Constituição é um documento muito importante. E virou mania desse pessoal fazer qualquer reforma neoliberal e jogar onde? Na Constituição. A Constituição era algo para mexer muito pouco. Né? Era algo para mexer muito pouco, mas aqui no Brasil, qualquer vento já faz mexer na Constituição. Gente, nós constitucionalizaram 20 anos. 20 anos de teto de gasto. Um absurdo. Você está lá e datar uma coisa na Constituição. Do ano X ao ano X, 20 anos, nós vamos ficar no teto de gasto. Vai congelar salário, congelar tudo. Mas eles sabem, se a gente colocar isso aqui na Constituição, vai ser muito difícil do trabalhador reverter. Então vamos para as reformas constitucionais. Não basta projeto de lei, tem que ser PEC. Então a PEC ela vem aí e vai passando, vai atropelando a gente. Né? E aí, pessoal, contra todo esse estado de coisas que a gente está vendo, o neoliberalismo cada vez apertando mais, a gente precisa se organizar. E a gente precisa se organizar onde? Nos sindicatos. Essa é a grande jogada que a gente tem, a grande arma, a grande ferramenta, os sindicatos. Coloquei aqui uma fotinha, né, das greves brasileiras dos anos 80, né, que foi o ano em que a gente teve um renascimento dos sindicatos. Né, os anos 80 foram os anos do renascimento do sindicato. E a gente precisa entender que essas ferramentas elas são cada vez mais necessárias. A gente falou o quê? O que é que move a história? Luta de classes. Ela move a história. E a nossa ferramenta, enquanto classe, para participar dessa luta, para mover a história a nosso favor, é justamente os sindicatos. Mas vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Um mundo novo. Quando o capitalismo ele vai se afirmando, gente, ele precisa se afirmar contra um modo de produção que já estava vigente. Lembrando, ele é um processo histórico. E aí o modo de produção vigente era um modo de produção feudal e nele os nobres mandavam, os padres rezavam e o trabalhador sustentava os dois. Era dessa forma. E aí a burguesia ela começa a surgir nessa época e dizer, não, isso está errado. Eu não posso ter essa sociedade dessa forma, não. Eu quero o meu espaço. E para mim fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma expropriação da classe trabalhadora. Como assim, Wagner? Para o capitalismo existir, gente, o trabalhador ele tem que ter só uma coisa: força de trabalho para vender. Ele não pode ter terra, ele não pode ter ferramenta, ele não pode ter equipamento, ele não pode ter nem saberes. Tudo tem que ser de quem? Do capitalista. Então ele vai fazer essa expropriação. O que existia antes do capitalismo? Existiam as oficinas. Né? A pessoa ia lá naquela oficina e o cara encomendava uma cadeira, o cara fazia a cadeira toda. Ele tinha todo o processo de conhecimento. E aí o que é que ele tinha? Aí para ajudar ele tinha os aprendizes. O aprendiz ficava com ele até aprender a montar aquela cadeira. Né? Montou aquela cadeira, fazia, o mestre sentava, meu filho, a partir de hoje você pode ser mestre. E assim era feito. Então os trabalhadores controlavam aquilo ali, controlavam aquele saber, que só aquelas pessoas ali sabiam mexer naquilo ali. E o capitalista disse, não, eu não posso ter pessoas dessa forma.
Eu tenho que quebrar isso aqui. Aí como é que eu vou quebrar isso aqui? Eu não preciso mais de um trabalhador que saiba fazer a cadeira toda. Eu preciso de um trabalhador que faça uma parte desse processo. Um vai fazer as pernas, um vai fazer o tampo, outro vai fazer o encosto. Pronto. E aí você não precisa saber. Você que faz encosto, você não precisa saber fazer o tampo. E você que faz o tampo, não precisa saber fazer as pernas. Olha o que aconteceu. Ele começou a fazer isso e tirar das pessoas essa oportunidade de saber fazer o processo inteiro. E aí eu lhe digo, de que adianta a pessoa que sabe fazer só o tampo, se ela não tiver quem faça as pernas e o encosto? Ele tem uma cadeira? Não. E essa foi a divisão do trabalho. Aí, gente, é preciso a gente ter uma coisa em mente. A divisão do trabalho é uma coisa boa. Por quê? Imagina o tempo que uma pessoa sozinha demorava para fazer uma cadeira. E aí imagina as 3 pessoas para fazer cada uma a sua parte. Só que o capital entra e expropria aquilo ali. Não, você não vai fazer isso aqui para você não, você vai fazer isso aqui para mim. E aí essa cadeira que terminou o resultado, eu vou te dar um salário X, mas o que eu vender da cadeira vai ser todo meu. E aí é onde ele precisava dessa exploração. Fazer com que o saber que a pessoa possuía, a ferramenta, equipamento, ele perdesse tudo. Ele só tivesse a força de trabalho. E isso criou um mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho ele foi criado justamente nisso. O que foi que eles fizeram? O camponês tinha uma terra e ele disse, essa terra não é mais sua, vai embora. O cara tinha uma ferramenta e disse, essa ferramenta é minha também. Você vai ficar sem. E o mercado de trabalho era justamente esse monte de gente que não tinha função e ia procurar trabalho. E aí o que ele fazia? Os salários foram ficando cada vez o quê? Cada vez menores. Por quê? Ele diz, isso aqui é um mercado, gente. Mercado é oferta e procura. Se tem muita gente vendendo a força de trabalho, o que acontece com o valor dessa força de trabalho? Ela vai cair. Né? Os irlandeses nessa época diziam, aqui na Irlanda, as ovelhas devoram os homens. Por quê? Porque tiraram os agricultores das suas terras e disseram aqui vai ser criação de ovelha para ter lã para as fábricas. E os trabalhadores foram expulsos, e aí aquele que tinha a sua terrinha para plantar foi se vender numa fábrica com salários muito baixos e não conseguia nem sustentar a sua família. E aí ele tinha que botar para trabalhar na fábrica, ele, a mulher e os filhos, e muitas vezes os filhos, porque eram crianças, recebiam metade do salário dele e ele ficava desempregado porque as pessoas preferiam dar emprego para as crianças. Né? Essa era a realidade que ele estava vivendo. Por quê? Porque houve uma quebra no mundo, daquele mundo que as pessoas vivenciavam. E essa quebra, a gente conheceu como as revoluções burguesas. As revoluções burguesas destronaram os reis, cortaram a cabeça de uns, prenderam outros, e fizeram para que o mundo ficasse do jeito que a burguesia queria. E a principal revolução burguesa foi essa aí, ó. A Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial foi a revolução na produção. Eles criaram as grandes fábricas, onde as pessoas iam para passar o dia nela. Né? Por quê? Gente, sabe qual era a principal reivindicação do Marx quando ele ia para os movimentos dos trabalhadores? Jornada de trabalho de 12 horas. Jornada de trabalho de 12 horas era a reivindicação dos trabalhadores no tempo do Marx. Por quê? Porque ele entrava na fábrica e não saía mais. Então ele dizia, não, nós temos que ter um período de tempo para trabalhar, 12 horas está bom. Era 12 horas. E o domingo para ir para a igreja. 12 horas e o domingo para ir para a igreja. Era essa a situação da classe trabalhadora com essa revolução industrial que fez o quê? Juntou um monte de trabalhador dentro das fábricas. Um monte de trabalhador dentro das fábricas, trabalhando sem horário fixo, dia e dia, né? Entrando pela noite, trabalhava a esposa, trabalhava as crianças, as pessoas ficavam sufocadas. Né? Ou seja, a Revolução Industrial, que podia ser uma coisa boa, porque quando trouxe tecnologia, podia ter dispensado o trabalho humano e dividir melhor a situação com os trabalhadores, não, foi tudo apropriado pela burguesia. E aí esse pessoal precisava resistir. Né? Precisava resistir. Olha, para você ver a situação da necessidade de resistência, pega aí a apostila. Está todo mundo com a apostila?
Vai na página 13. Página 13 aqui da apostila. É um trechinho, né, do Adam Smith. Tem aqui do ladinho, na página. Viu? Tem aqui no ladinho. Gente, é uma citação do Adam Smith num livro muito conhecido chamado A Riqueza das Nações. Eu acho que o Adam Smith pode ser chamado de tudo, menos de amigo dos trabalhadores. O Adam Smith é venerado como o pai do liberalismo. E aí, como já tem um bocadinho de tempo que eu estou falando, eu queria um companheiro para ler essa citação do Adam Smith. Com o avanço da divisão do trabalho, a ocupação da maior parte daqueles que vivem do trabalho, isto é, da maioria da população, acaba restringindo-se a algumas operações extremamente simples. Muitas vezes a uma ou duas. Ora, a compreensão da maior parte das pessoas é formada pelas suas ocupações normais. O homem que gasta toda a sua vida executando algumas operações simples, cujos efeitos também são, talvez, sempre os mesmos, ou mais ou menos os mesmos, não tem nenhuma oportunidade para exercitar sua compreensão, ou para exercer seu espírito inventivo, no sentido de encontrar meios para eliminar dificuldades que nunca ocorrem. Ele perde naturalmente o hábito de fazer isso, tornando-se, geralmente, tão embotado e ignorante quanto possa ser uma criatura humana. Esse tipo de vida corrompe até mesmo sua atividade corporal, tornando-o incapaz de utilizar sua força física com vigor e perseverança em alguma ocupação para a qual foi criado. Assim, a habilidade que ele adquiriu em sua ocupação específica parece ter sido adquirida às custas de suas virtudes intelectuais, sociais e marciais. Ora, em toda sociedade evoluída e civilizada, este é o estado em que, inevitavelmente, caem os trabalhadores pobres, isto é, a grande massa da população. Ou seja, o trabalho, né, que é aquilo que nos faz humanos, no capitalismo ele acaba tirando a nossa humanidade. E um grande intelectual do capitalismo reconhece isso. A grande massa dos trabalhadores está ficando cada vez mais animalizada. Por quê? Porque ele é obrigado a passar o dia inteiro fazendo a mesma tarefa. Quando a gente podia estar fazendo o quê? A gente podia estar trabalhando 4 horas, 6 horas e utilizar o restante do nosso dia para estar fazendo outras atividades. E é por isso que a gente, aqui, pessoal, não podemos deixar passar a reivindicação histórica que a gente tem das 30 horas. Por quê? Porque a gente não pode estar com a nossa mente embotada só naquela atividade profissional que querem que a gente fique preso. A gente tem capacidade para fazer mais, a gente tem capacidade para ser mais. A gente tem capacidade para ser mais, então é preciso resistir. E os trabalhadores naquele tempo, eles também necessitavam. Logo no começo, ninguém ficou esperando, não. As primeiras fábricas já começaram a acontecer os primeiros movimentos de resistência. Primeiro movimento de resistência, vamos quebrar tudo. O que a pessoa dizia? O cara estava ali, trabalhando, chegava o patrão e colocava uma máquina e dizia, essa máquina aqui faz o trabalho de 10 homens, pode ir 9 embora, eu vou ficar só com um. E aí esse um que ficava, você acha que ele ia receber o mesmo salário? Não, porque ele dizia, dos 9 aqui, quem aceita trabalhar por menos? Pronto, ele vai ficar. Então os trabalhadores começaram a ver a máquina como uma coisa ruim. Ó, o negócio aqui é isso aqui, ó. A máquina que está tirando o emprego da gente. O que é que a gente faz? Quebra esta porra. Desculpa a expressão. Quebra esta porqueira. Então eles foram lá e quebraram. O nome que recebeu esse movimento era ludismo. Por quê? Porque as máquinas eram quebradas e os trabalhadores deixavam manifestos. E esses manifestos eram assinados por Nelson Lud. Quem foi Nelson Lud?
uma invenção dos trabalhadores. Os trabalhadores sabiam, se a gente assinar com o nome da gente, vai ser preso, vai ser perseguido, então a gente vai criar esse cara. O Nelson Lud é o cara que está mandando aqui. O Nelson Lud disse, ó, junta todo mundo e quebra a máquina. E eles foram quebrar. Né? E aí o nome Nelson Lud deu origem ao termo do movimento de trabalhadores, o ludismo. Só que o ludismo, gente, ele quebrava a máquina e deixava o trabalhador desempregado. E depois, quebrou a máquina, o patrão substituía a máquina. E então o ludismo ele não era tão eficiente. Os trabalhadores tinham que começar a pensar em outras formas de resistir. Né? E aí eles começaram a pensar nas paralisações, greves. Paralisação da produção por meio da paralisação do trabalho. Não vamos quebrar a máquina, não. Vamos deixar a máquina lá. Agora a gente vai parar a máquina. Por quê? Se a gente parar a máquina, quando a gente terminar a nossa manifestação, conseguir as nossas reivindicações, a gente volta à produção do mesmo jeito. Né? Só que aí é o seguinte, a pessoa começava a fazer uma greve, o patrão chegava, demitia todo mundo, botava gente nova no lugar. Então você precisava ampliar essa organização dos trabalhadores. Você não podia só decretar uma greve, porque naquela época, início, né, do capitalismo, demitia todo mundo, contratava-se novos. Então você vai fazer o quê? Você precisa se organizar. E aí eles começaram a pensar em fazer o seguinte, vamos fazer coalizões de greve. Essas coalizões de greve eram o seguinte, nós vamos entrar em greve em todas as fábricas dessa cidade. Vamos fazer uma coalizão. E aí eles fechavam tudo. E, ao mesmo tempo, ele dizia, e essa coalizão de greve não vai aceitar demissões. Se o patrão demitir, a gente não deixa ele empregar mais ninguém. E essas coalizões de greve elas vão dar origem aos sindicatos. São essas as coalizões de greve que vão fazer com que os sindicatos eles passem a existir. Porque as pessoas dizem, olha, essa coalizão está dando tão certo, vamos fazer isso só durante a greve, não. Vamos continuar nos organizando, vamos continuar nos reunindo, vamos continuar colocando isso para frente. Né? E aí é muito importante que a gente entenda, está aqui, que os trabalhadores começaram a ver que não é só o econômico, não é só condição de trabalho, tinha que ser algo político. E é por isso, gente, que a gente precisa entender, greve é algo eminentemente político. Greve é a forma como nós fazemos a nossa maior participação na luta de classes. E aí vamos pegar aqui o Marx, né? Num livrinho chamado A Miséria da Filosofia. Ele vai dizer o seguinte, olha, página 14, pessoal. Mais alguém quer ler? Um companheiro diferente? A citação aqui do velho? Pronto, a companheira aqui vai ler para a gente. A manutenção do salário, o interesse comum que elas têm contra o patrão, reúne-as no mesmo pensamento de resistência, coalizão. A coalizão, pois, tem sempre um duplo objetivo: fazer cessar entre elas a concorrência, para poder fazer uma concorrência geral ao capitalista. Se o primeiro objetivo da resistência é apenas a manutenção do salário, à medida que os capitalistas se reúnem num mesmo pensamento de repressão, as coalizões inicialmente isoladas agrupam-se e, em face do capital sempre reunido, a manutenção da associação torna-se mais importante para elas que a manutenção do salário. Pronto. Ou seja, eles viram que a necessidade de se organizar, ela ultrapassa até mesmo os ganhos financeiros. Por quê? Porque você precisa organizar uma concorrência geral entre os capitalistas para não haver concorrência entre os trabalhadores. E esse foi o sentido dos sindicatos. A gente está unido, a gente tem essa força. Né? A gente está atuando politicamente para poder seguir adiante nas nossas reivindicações. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Somente na luta os trabalhadores se identificam enquanto classe. Enquanto eu estou lá fazendo o meu trabalho diariamente, eu posso até ter alguma consciência de ser trabalhador, de ser classe trabalhadora. Mas eu só vou me identificar como classe, eu só vou tomar para mim a situação da minha classe quando eu entro em luta. Por isso que esses trabalhadores entenderam que eu preciso estar junto
para me opor àqueles que são contra mim. Eu preciso estar junto para me opor àqueles que querem a derrocada do meu modo de vida e a piora das minhas condições de vida e trabalho. E é isso, pessoal, que a gente está hoje realizando, né? A gente está se identificando como classe durante essa greve. Quantos e quantos companheiros, pela primeira vez, eles estão largando o seu local de trabalho e estão vindo fazer esse movimento, né? Estão se entendendo enquanto classe trabalhadora, se entendendo que o servidor público ele é tão trabalhador quanto os demais da iniciativa privada, quanto os demais no campo, nas cidades. E é isso que a gente precisa, pessoal. E aí, gente, a gente precisa entender, nós, enquanto brasileiros, como foi que nós, classe, surgimos aqui nesse país. O Brasil, camaradas, ele vai entrar no capitalismo naquilo que o Marx ele vai chamar de acumulação primitiva do capital, né? Lembra quando eu falei que eles começaram a expropriar os trabalhadores? Chegou um momento em que na Europa não tinha mais o que expropriar. Eles já tinham tomado terra, já tinham tomado saberes, equipamentos, ferramentas. Aí eles olharam para onde? O restante do mundo. América, África, Ásia. Então a acumulação primitiva, resumindo, foi um roubo. Um roubo. Chegaram aqui, roubaram as terras dos indígenas. Chegaram no México, roubaram o ouro dos astecas. Chegaram na África, escravizaram os africanos para poder ter mão de obra, né, nos empreendimentos que eles ficam colocando nas Américas. Por isso que a acumulação primitiva é isso, é roubar pessoas, roubar terras, é roubar tudo. Para que houvesse na Europa um montante de capital suficiente para que eles pudessem dar início às revoluções burguesas, né? Às revoluções industriais, tudo isso aí eles precisaram fazer a rapa, vamos dizer assim, no resto do mundo, né? E aí, aqui para o Brasil, isso representou o quê? Escravidão e genocídio. Escravidão e genocídio, né? A gente vê hoje, de 200 milhões de indígenas que estavam aqui na época de Cabral, a quantidade que a gente tem hoje. E um genocídio que ele continua a olhos vistos. Há pouco tempo atrás, vocês viram a situação dos Yanomamis. Foi genocídio a olhos vistos, as pessoas morrendo, né? E morrendo por quê? Simplesmente por serem indígenas que estavam assentados sobre minério. Então vamos lá matar esse pessoal para a gente poder se apossar do ouro. Foi o que os portugueses e os espanhóis fizeram na América quando chegaram aqui, e continua sendo feito pelo capitalismo, né? A escravidão, né? Matou tudo que era de indígena. E aí, vai fazer o quê para trabalhar? Matei todo mundo, vou trazer de fora. Então vamos trazer os escravos, os escravizados, vamos pegar pessoas que estavam lá na África, vivendo suas vidas, e vamos arrastar, né, no meio do mar e trazer para uma terra estranha, uma terra que eles não conheciam, e vamos botar eles para trabalhar o dia inteiro, e em troca, como era que a gente aprendia na escola, vamos dar 3P para eles. Pau para trabalhar, pano para se cobrir, porque a igreja dizia que eles tinham que não podiam envergonhar, e o pão, que era para poder se manter de pé. Era o que os negros e negras recebiam aqui no Brasil, né? E olha, a burguesia brasileira não está tão distante disso aí, não. Por eles, a gente estava recebendo aqui só isso. Pau, pano e pão. E aí, gente, a escravidão, ela perverteu o mercado de trabalho do Brasil. Ela perverteu. Nós somos o último país a libertar os escravos. O último país. Não vem... mas continuou em outros locais, gente. O último país nas Américas, o último país, né, entre a América e a Europa, nós somos o último país a abolir essa mancha. Então, a gente conviveu, né, no século XIX com trabalhadores livres e trabalhadores escravos. Você pega os visitantes europeus, e eles escreveram muitas crônicas sobre as visitas que eles faziam ao Brasil, e eles ficavam horrorizados. O europeu que inventou o sistema ficava horrorizado, né? O inglês, ele dizia, olha, eu tive que esperar o dia todo para um chaveiro abrir a porta da minha casa que eu perdi a chave, porque ele não
levava a maleta de ferramentas. Ele não levava a maleta de ferramentas até que arrumou um escravo que levasse essa maleta para eles. Ou seja, o cara trabalhador, chaveiro, era a maleta do ofício dele. Mas ele disse, eu não vou levar, porque eu não posso ser visto na rua levando essa maleta. Existem escravizados para isso. Era a situação que a gente tinha no Brasil de mercado de trabalho. E aí, olha só que interessante. A primeira greve brasileira foi justamente com esses escravizados e negras e negros livres. Né? 1857. Primeira greve do Brasil. Os carregadores de cadeirinha em Salvador. Quem conhece Salvador, gente? Olha só, pessoal. Não conheço Salvador ainda. Né? Cidade baixa, cidade alta, né? Cidade baixa, cidade alta, né? Pronto. O branco, ele não ia da cidade baixa para a cidade alta a pé. E tinham pena dos animais. E aí eles contratavam escravizados e negros livres, porque às vezes o cara conseguia se libertar, comprava uma alforria, e aí não tinha trabalho. Aí ele ia fazer o quê? Carregador de cadeirinha. Pessoas chamavam os carregadores, perguntava, era que nem o Uber de hoje, né? Quanto é para me levar ali em tal lugar? É tanto. Ele sentava, os caras colocavam aqui no ombro e subiam aquelas ladeiras lá. Aquelas ladeiras, você que conhece lá, você sabe as ladeiras que subia. Né? E aí eles subiam com aquelas pessoas. E o que era pior, o governo baiano dizia o seguinte, eu não quero essa gente aqui, não. Eu não quero esses escravizados aqui fazendo isso aqui, não. Porque eles têm que voltar para a África. É como se o cara tivesse ido para lá porque queria. O cara era escravizado. Então ele começou a fazer, olha, vamos botar uma taxa disso, vamos botar uma taxa daquilo outro. Se você comprou sua alforria, você tem tanto tempo para comprar sua passagem e voltar para a África. Começaram a impedir o trabalho desses trabalhadores. E o que foi que eles fizeram? Greve. Aí assim, pois ninguém vai mais subir. Ninguém vai andar mais de cadeirinha. Vamos parar. Gente, durante 5 dias, Salvador virou um inferno, porque a brancaiada não conseguia ir de um lugar para outro. Eles não conseguiam subir a cidade deles e descer. Né? Foi uma coisa assim que os jornais do Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Império, registraram. E aí, por que é colocado como a primeira greve? Porque foi a primeira vez que os jornais utilizaram esse termo para uma paralisação dos trabalhadores. E disseram, olha, Salvador, a grande capital do Norte, né? Na época não existia Nordeste, ele era o Norte, a grande capital do Norte está refém desses facínoras que se recusam a levar o povo nas cadeirinhas. Foi a primeira greve. Resultado dessa greve, o governo baiano voltou atrás. Retirou as leis que impediam a livre circulação desses trabalhadores. Então, a nossa primeira greve foi uma greve entre trabalhadores livres e trabalhadores escravizados e que conquistou a reivindicação deles, que era a retirada das leis que impediam eles de trabalhar. Então, é muito importante a gente ver que nós temos essa história. Né? O capitalismo é um processo histórico, a luta de classes também é, e a gente sempre esteve lutando. Nunca estivemos parados. Né? Nunca estivemos deixando a galera seguir adiante. E aí, por essa época, 1850, 1860, começaram a chegar os imigrantes. Né? O pessoal, quando a gente estava falando da abolição aqui, o pessoal estava falando, mas aboliram porque não tinha mais necessidade, porque tinha trabalhador livre. E aí o país, ele começa a dizer, precisamos de trabalhadores livres. Não, a gente não quer os negros trabalhando, não. A gente quer que eles voltem para a África, né? Igual o governo baiano. A gente precisa de quê? A gente precisa de gente branca. Brigante europeu. E aí vamos trazer os europeus chegaram. E no meio dessa europeada que chegou, veio um monte de anarquista. Né? Porque tudo tem um efeito colateral. Queriam muita gente branca. No meio da brancaiada veio anarquistas, trabalhadores que já faziam a resistência da Europa,
muito provavelmente já estavam sendo perseguidos pelos governos lá e disseram, olha, tem um país ali na América do Sul que está recebendo quem quiser ir. Basta ser branco. Aí o cara, é o pé agora. E foram esses anarquistas que organizam os primeiros sindicatos do Brasil. Então eles vieram até aqui, muitos deles foram lá para as fazendas, né? Quando chegaram nas fazendas, e a elite brasileira era isso, chegou na fazenda, eles queriam escravizar os europeus, e aí os anarquistas disseram, não, comigo não, vamos fugindo. Foram para as cidades, e nas cidades começaram a se empregar nos trabalhos, muitos deles já eram trabalhadores, né, especializados, já tinham conhecimento, já tinham trabalhado em fábrica, então foram trabalhar lá e organizar os sindicatos. Uma organização de sindicatos que trouxe a nossa primeira grande greve geral. Alguém tem ideia de quando foi? A greve geral, a primeira greve geral brasileira. 17. Em 1917, esses trabalhadores organizados pelos anarquistas fizeram a greve geral que, para a época, atingiu São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Porto Alegre. Então, os primeiros movimentos organizados dos trabalhadores foram encabeçados pelos anarquistas. 1917 ele foi um marco, porque os trabalhadores eles tomaram as ruas, né? E aí, Wagner, mas nos outros estados? Gente, nos outros estados era muito incipiente, né? Então, onde havia um número de operários maior, eles pararam, né, e fizeram essa greve, que começou em São Paulo e foi se estendendo, né, pelo restante do país nesse movimento, né, de greve geral. E aí, gente, os trabalhadores, quando em 17, a burguesia brasileira começou a ver que os trabalhadores eles eram sim uma força. Primeira Guerra, a Revolução Bolchevique na Rússia, né? Então tudo isso vem se somar, né, para que esses trabalhadores eles pudessem se levantar e fazer também o seu movimento. Então a burguesia brasileira ele começa a ver que os trabalhadores têm uma força. E aí como é que a gente resolve isso? Os presidentes da República disseram, não, greve, movimento trabalhador é caso de polícia. Pronto. Não tem o que fazer. Bota a polícia na rua, mata, esfola, acaba e pronto. E aí começaram a fazer o quê? É imigrante? É anarquista? Volta. Ninguém quer mais vocês aqui. Né? Começaram a expulsar os anarquistas e o movimento foi se organizando, foi se tornando mais forte, né? E começou a ser visto como uma força dentro do Brasil. Né? Ou seja, uma coisa que não era considerado, o Brasil, o que é que se considerava no Brasil? Se consideravam os coronéis, se consideravam os oligarcas, os latifundiários. O trabalhador não era visto. Né? Trabalhador é polícia, é pau neles. Só que, em 30, a gente tem um rompimento entre as oligarquias. Né? Acho que vocês já ouviram falar, né, do café com leite da nossa república. Então, a nossa república era café com leite. Uma vez era o representante do café, da outra vez era o representante do leite. Né? Mineiros e paulistas se revezavam na presidência da república. E aí o restante das oligarquias disseram, e nós? Como é que é isso? Agora é só vocês? Né? A gente também quer molhar o bico. E aí, em 30, romperam essa aliança das oligarquias e houve essa luta entre eles que culminou com a ascensão do Vargas. Só que o Vargas ele era representante de uma oligarquia lá do Sul, né, do Rio Grande do Sul. Ele não tinha muita, vamos dizer assim, ele não tinha muita entrada no restante do país. E aí ele pensou, eu preciso ter alguém forte do meu lado. Quem que eu posso ter forte do meu lado? Ele lembrou de quem? Os trabalhadores. Os trabalhadores urbanos. Essa vai ser essa galera que vai me dar sustentação aqui enquanto eu estiver nesse governo. E aí ele cria o Ministério do Trabalho e legaliza os sindicatos. Só que o sindicato que é legalizado é o sindicato chapa branca. É o sindicato que quem escolhia o dirigente era o governo. Então, os sindicatos eles foram construídos, né? Eles foram construídos lá pelos anarquistas durante o século XIX, e aí eles só foram legalizados pelo Vargas em troca de quê? Em troca de que os trabalhadores se aliassem a ele. Isso não paralisou as lutas,
mas direcionou as lutas para um outro sentido. Então, Vargas ele se assenhora desse sindicato. Aqui, a faixa de trabalhadores, né, durante a ditadura do Vargas, né, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. O Estado Novo, né, como ele tinha inspiração fascista, ele gostava muito de chamar os trabalhadores, de dizer que os trabalhadores têm o seu lugar na sociedade, que não era para ter uma luta de classes, que era para estar todo mundo unido, né? Mas o objetivo dele era só esse, era ter apoio na disputa que ele tinha com as oligarquias. Eu preciso me manter aqui, e eu vou me manter com quem? Com o trabalhador. Né? E aí eu vou dizer, o trabalhador tem espaço, tem lugar. E aí ele criou toda uma legislação do trabalho. E às vezes a gente escuta as pessoas dizendo, olha, foi o Vargas que deu essa legislação. Não, foi uma luta dos trabalhadores. Que aí ele vai e veste a camisa para dizer, eu estou dando a vocês. Então a gente nunca pode esquecer. As nossas conquistas foram conquistas de luta, mas que a burguesia ela faz parecer que ele está lhe dando. Está aqui, ó, eu sou bom para vocês. A gente sempre lutou por elas. Mas, então, os sindicatos eles foram legalizados, mas eles estavam subordinados ao Ministério do Trabalho. Com o Estado Novo, ele aumenta esse controle, né? Porque em 30 ele ainda faz um governo meio democrático, negociado. Quando ele chega em 37, que ele declara o Estado Novo, então ele aumenta o torniquete, né? O sindicato não pode fazer oposição, o sindicato tem que estar comigo, e a ditadura dele cai em 45, a mordaça se manteve. Então você acha que as leis estavam lá, dizendo que o sindicato tem que ser nomeado pelo Ministério do Trabalho. Você acha que um presidente ia desmantar isso aí? Então, Vargas caiu e os presidentes depois dele continuaram. Mantém isso aqui está muito bom. Mantém esses sindicatos aqui na linha, me obedecendo. Só que eles faziam isso e dentro dos sindicatos tinha uma oposição. Ela nunca ia ser nomeada no Ministério do Trabalho, mas elas ficavam lá dentro pressionando. Olha, o sindicato não é para isso aqui, não. O sindicato não é clube, não. O sindicato é para lutar. Então, vamos fazer a luta. E, muitas vezes, esses sindicatos, mesmo sendo nomeados pelo Ministério do Trabalho, eles tiveram que se mexer porque as oposições estavam lá dentro. Por isso, gente, que você não pode abandonar seu sindicato. Às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de quem está lá à frente. Né? A pessoa chega assim, Wagner, eu não gosto de você. Você é feio, você é gordo, você é baixo. Beleza. Você fala demais. Tranquilo. Mas o sindicato não sou eu. O sindicato somos todos nós. Então, se mantenha. Venha fazer a sua parte. Chegue na Assembleia, peça a palavra, fale, use, porque esse sindicato, quem constrói, somos todos nós. Né? E as oposições fizeram isso. Né? Se mantiveram forte e puxaram esses sindicatos para a luta, mesmo eles querendo se manter do lado do governo. Aí o que acontece em 64? Golpe de 64, a ditadura militar vem e ela diz, que bom, não preciso nem mexer, porque os sindicatos já são nomeados por mim. Então vamos manter isso aqui, continue isso aqui. Só que o que acontece? A condição de vida das classes trabalhadoras começa a piorar demais durante a ditadura militar. Por quê? Né? Não podemos esquecer, Delfim Neto, que até hoje anda piruando por aí, na mídia, ele dizia, não, a gente primeiro tem que crescer o bolo para dividir o bolo. Ou seja, tem que primeiro enriquecer a burguesia, aí depois a gente pensa em dividir alguma coisa para os trabalhadores. E isso fez a piora de vida dos trabalhadores, foi enorme. E aí não teve como segurar. Porque se a qualidade de vida está ruim, as pessoas vão fazer o quê? Vão se revoltar, vão buscar meios de melhorar essa qualidade de vida. E aí, o que era enfrentar patrão, se torna enfrentar quem? A ditadura. O que a gente falou lá no começo? O Estado, ele serve a quem? A burguesia. Eu vou lutar contra o meu patrão, mas o Estado está lá do lado dele, então o enfrentamento vai ser contra o Estado. E a ditadura estava lá. Então, logo, né, o que era enfrentar o patrão por melhor condição de vida e trabalho, virou enfrentar a ditadura. Por quê? Porque, como a gente disse, esse movimento é eminentemente político. Então, se a ditadura está do lado do patrão, o trabalhador vai ficar contra ela. E aí, o que é que as oposições sindicais, que já estavam existindo desde o Vargas e continuaram se mantendo, elas vão estimular a luta contra as estruturas do sindicato.
Não é lutar para sair do sindicato, mas para dentro do sindicato você dizer que aquela estrutura ali ela estava ultrapassada e a gente precisava de uma nova estrutura. Então a luta ela se organiza para tomar o sindicato das mãos dos chapa brancas e fazer a luta acontecer de verdade. E aí isso vai trazer um novo sindicalismo, que ele vai romper essa estrutura sindical que está atrelada com o governo, né? Aí as oposições começam a ganhar as eleições e o movimento era tão grande que o governo não tinha como dizer assim, não vou dar posse a vocês. Tinha que dar posse a essas oposições, né? É claro, pessoal, que tem as estratégias. Algumas oposições foram eleitas dentro de eleições que elas se diziam que estavam ali dentro dos marcos do governo. Mas quando tomaram posse para ir para cima. E aí vem o quê? As grandes greves do ABC Paulista. Essas grandes greves foram lideradas por sindicatos que caíram nas mãos das oposições, né? E que oposições que o governo até deu a posse, porque entendia que elas iriam ser inofensivas, mas quando chegou lá, elas mostraram que estava do lado dos trabalhadores, elas construíram as greves a partir desses trabalhadores, né? E eram oposições em que os sindicatos, pessoas de outros sindicatos reconheciam os sindicatos dirigidos pelas oposições e iam para cima. Está aqui, ó. Essa faixa aqui é a oposição sindical dos bancários. Não era o sindicato dos bancários que estava botando o povo na rua, não, era a oposição sindical. E foram essas oposições que se opuseram a esse sindicato chapa branca, né? E aí, as greves do ABC Paulista em 78 foram um marco, porque elas estimularam greves no Brasil inteiro e estimularam também a criação de novos sindicatos. Aí, em 78, quem que surge? O nosso aqui, ó. E aí a gente precisa agradecer e muito aos companheiros e companheiras que em 78 levantaram essa bandeira e criaram a Asalf-se. Por que a Asalf-se, Wagner? Porque nós não podíamos ter sindicato, gente. Servidor público não podia ter sindicato, não podia se organizar. Lembra que eu disse que a burguesia tinha que diferenciar a gente? Uma das diferenças era essa. Não, você não pode se organizar em sindicato, não. E aí, em 78, os companheiros foram lá, criaram a Asalf-se, e a Asalf-se era uma associação, mas ela lutava com os companheiros como um sindicato, né? E quando, em 88, foi liberado, foi muito naturalmente que esse sindicato ele caminhou para deixar de ser a Asalf-se, de uma associação, e se tornou o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais no estado do Ceará, né? O Sintuf-se, que está hoje, né, junto com todas e todos nessa luta, né? Aí, em 80, a gente vai ter as grandes greves gerais que atravessam o país, 4 grandes greves gerais, durante toda a década de 80, que mostraram a força da classe trabalhadora e permitiram que, em 88, a nossa Constituição fosse a Constituição cidadã, a Constituição que garantia direitos, a Constituição para quem os neoliberais hoje têm tanto ódio. Se eles pudessem rasgar essa Constituição, eles rasgariam em praça pública, mas como não podem, eles ficam fazendo essas PECs para mudar. E aí, pessoal, é justamente nesse espaço, né, nesse espaço de romper com as estruturas sindicais, que se constroem as grandes lideranças que hoje, né, estão à frente da esquerda, né? O Lula foi o dirigente do sindicato de Santo André, de São Bernardo, aliás, que esteve à frente de todo esse processo das greves do ABC Paulista, né? E aí hoje você diz, mas o Lula está no governo hoje e não está sendo tão bom assim para nós trabalhadores. Aí a gente volta lá para o começo. O Estado é para quem? Para a burguesia. E aí a gente precisa mudar as estruturas do Estado para que esse Estado ele possa atender a gente. E enquanto isso, enquanto a gente não tem essa força para até lá, né, porque a luta de classe ela é dinâmica, tem momentos em que a gente vai para frente enquanto movimento dos trabalhadores e tem momentos em que a gente dá alguns passos para trás, né? Aí a gente precisa manter o quê? Manter acesa a chama de luta para conquistar aquilo que nos é de direito, né? Que nesse caso de hoje é essa reestruturação da nossa carreira do PCCETAI. Então a gente está com novos tempos, novos desafios, a esquerda está no poder, né? Wagner, é uma coalizão com a centro-direita. Tranquilo. Mas chegamos lá, né? Uma coisa que era impensável, um operário chegar até a presidência da República, conseguiu chegar. E aí, qual é a relação que o sindicato tem que ter com esse governo que saiu do nosso meio? São coisas que a gente precisa considerar. A gente teve uma ascensão
da extrema-direita, isso é inegável. A extrema-direita, ela está aí, está presente, está na rua, ela está baforando aqui no cangote da gente, e a gente precisa enfrentar essa galera. Precisamos enfrentar essa galera, precisamos colocar o nosso povo na rua, não podemos ter medo de levantar nossas bandeiras. E aí, gente, eu fiz questão de colocar essa frase, que é uma frase que está aí na cartilha também: o futuro é uma estrada em aberto. E a gente precisa trilhar essa estrada. Não dá para parar, não dá para voltar atrás. É seguir em frente, camaradas. E aí, gente, eu agradeço aqui pelo tempo que tivemos juntos e vamos seguir, camaradas.